Belchior, alucinação. Bom, todo mundo conhece isso também, né? O Belchior faz em alucinação um disco também praticamente conceitual sobre o que seria essa experiência talvez do nordestino na metrópole. E ele acaba se tornando um grande poeta de toda essa história da migração nordestina para o sudeste, e durante justamente no contexto assim desse grande deslocamento interno brasileiro dos anos 50, 60, 70. E o Belchior consegue captar tudo isso justamente por vir de dentro. Ele consegue entender toda aquela situação e ele transforma essa experiência histórica em matéria poética, só que de um jeito bem singular, porque como todo grande artista, o Belchior não ataca o problema dele de frente, ele ataca pelas beiradas, de uma maneira quase assim radial. Então o álbum acaba abordando essa experiência, que é o conceito dele em alguma medida, em múltiplas dimensões. Então, uma dimensão econômica, uma dimensão social, uma dimensão afetiva, dimensão psicológica e até que assim, uma dimensão linguística, sei lá, por falta de palavra melhor. Ele investiga a psique desse sujeito que está deslocado. Justamente por falar de dentro dessa experiência, ele consegue fazer isso, ele consegue unir uma observação histórica muito aguda, por sinal, com uma intensidade autobiográfica, uma intensidade que só quem vive é capaz de transmitir. Então ele faz essas letras que tem uma força literária enorme, assim, e coloca numa música que sei lá, eu diria que é uma espécie de um folk urbano brasileiro. Tem uma influência de folk, um quê de rock também, só que com raízes nordestinas, só que sem um regionalismo folclórico. É uma coisa assim, mais o Nordeste aparece no sujeito, né, lá no eu lírico, na fala dele, na sensibilidade, só que ele não recorre a clichês sonoros para afirmar essa origem nordestina. Não tem ali um modo mixolídio na melodia, uma sanfona, sei lá, qualquer coisa que remeta a um baião, a um shot. Não precisa disso, porque justamente ele capta essa sensibilidade nordestina. Isso já é essencialmente nordestino nesse álbum. E eu acho que assim, a canção título, Alucinação, ela consegue explicitar justamente o núcleo mais filosófico do disco, porque o Belchior aqui também assume um papel quase de profeta. Tem até uma certa semelhança, agora pensando que eu falei do Jorge Ben, é engraçado porque esses discos conversam, talvez até por um certo contraponto entre eles, porque a música Alucinação, ele fala que eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem no algo mais. A minha alucinação é suportar o dia a dia. Meu delírio é a experiência com coisas reais. É engraçado como ele tem esse materialismo radical, só que ao mesmo tempo um romantismo com R maiúsculo intenso. E é um desejo de absoluto, essencialmente romântico, só que sem a fuga da realidade. Muito pelo contrário, é um lirismo que é colado à vida concreta. Quantas vezes a gente vê isso? Essa fricção entre o romantismo e o materialismo é o coração desse álbum. E o Belchior, a arte dele, a forma como ele canta, tem essa elasticidade prosódica que é extraordinária. Ele estica o verso até quase virar fala. Justamente ele faz umas frases longuíssimas caberem dentro da canção, só que soa natural. Ele é como se ele estivesse forçando
forçando o pensamento dele a entrar ali. É como se o pensamento viesse antes da métrica. Então é a música que se adapta à urgência desse pensamento, que é esse pensamento ele é indomável, ele é incontrolável justamente porque ele parte dessa fricção entre um romantismo que arde e um materialismo lúcido, um materialismo consciente. E isso dá ao álbum, à Alucinação, uma sensação de necessidade ontológica, de necessidade essencial. E, puta, isso é muito bonito. Poucos compositores brasileiros, eu acho, conseguiram dominar tão bem a relação entre linguagem e música e fazer disso a sua arte. Até remete um pouco ao que eu falei no vídeo anterior na questão do Caetano Veloso, né? Que é essa arte da canção mesmo. E as duas coisas não podiam ser mais diferentes, né? Nesse caso. Enfim, e além de tudo, o disco permanece atual, porque por mais que ele se refira a uma experiência específica de deslocamento, essa experiência do deslocamento, de uma busca por sentido, ela é atemporal, ela continua viva em todos nós, e o disco faz todo o sentido do mundo até hoje, e faz todo o sentido ele ser... ele tá em qualquer top 20 da música brasileira, justamente porque ele consegue ser essa formulação da experiência brasileira no século XX e sempre, e talvez justamente pelo lado romântico dele, da experiência universal em qualquer época da humanidade. Enfim, superlativos à parte, esse álbum é sensacional. Não é à toa que ele toca tantas pessoas e merece ser sempre escutado mais e mais. De alguma forma é engraçado, como eu estava falando, o contraponto entre ele, o Alucinação, e o Tábua de Esmeralda, porque um é místico e o outro é materialista, só que os dois têm um quê romântico, né? O Belchior mais, só que o Jorge Ben vai mais para um lado da hipnose e tal, e os dois são geniais à sua maneira. Enfim, eu não vou me alongar porque esse vídeo não é sobre isso apenas. Então fica aí na 12ª posição, A Alucinação, de Belchior, 1976.